Olá, professor, tudo bem? Aqui é o Vitor Hugo. Eu vou apresentar meu projeto aqui. Deixa eu disparar o tempo, que eu já gravei um e deu 30 minutos, depois que eu vi que era 10. Eu optei pelo Arduino Uno, tá? Para fazer o projeto, e aqui eu estou mostrando no Tinkercad, a simulação. Então, aqui está meu Arduino, aqui os LEDs, né? Que representam os contatores, a sinalização, K1, K2, K3, o interlock e falha. Aqui o buzzer, acionado com transistor. Aqui meus dois sensores de temperatura. Aqui não tem o LM35, então tenho aqui o TMP36. Ele também é 10 graus, 10 milivolts por grau também. Aqui meu botão de desliga, push button e o de liga. E um botão com retenção para o interlock. O meu botão de liga e desliga está configurado como pull-up interno, usando o resistor interno do Arduino. O interlock estava dando inicialmente, mas parou de dar certo até certo ponto, e aí eu troquei, ele está com resistor de pull-down externo, mas está funcionando certinho. O meu display LCD, eu optei pelo I2C, eu tenho disponível aqui o módulozinho, então vou fazer com o I2C. Ele utiliza para comunicação os pinos A4 e A5 do Arduino. Os meus sensores de temperatura estão ligados na entrada A0 e A1, tá? Aqui os meus LEDs estão na cor certinha aqui, os LEDs verdes no pino 5, 6 e 7, o LED amarelo interlock no 8, o vermelho falha no 9 e o buzzer saída no 10. Então, essa é a configuração de ligação eletrônica. Aqui no meu código, eu optei, aqui como eu usei o I2C, eu tive que inclui a biblioteca de comunicação serial e a biblioteca do LCD I2C. Eu costumo optar por não criar as variáveis para dar nome para elas lá embaixo, não, por não declarar variáveis. Eu uso como define, e aí dou o número dos pinos para cada definição aqui, e aí lá embaixo, quando eu chamar lá o digital read, por exemplo, inter, né, eu estou lendo, na verdade, o digital read 2. Tá? Então, eu utilizo desse jeito. Então, aqui, para o pino 2, eu dei nome de Inter, pino 3, desliga, pino 4, liga, K1, K2, K3, 5, 6 e 7. Então, ficou desse jeito, tá? Aqui, motor A0, mancal A1. E aí, eu criei aqui para poder variar o tempo quando eu precisar testar. O tempo entre as mensagens iniciais, eu coloquei a variável, eu criei esse aqui, definir tempo. E aí, lá embaixo, eu chamei delay tempo. Se eu trocar aqui em cima, ele já troca de todos lá embaixo. Aqui, para mostrar o símbolo de grau, tá? Foi criado aqui um vetor, tá? Com 8 posições, que seriam cada linha do caractere. O caractere tem 5 coluninhas, cada caractere do display. E aí, eu formo o número, o grau aqui lá embaixo, depois eu mostro. Aqui é a configuração do display, tá? Endereço de comunicação dele e tamanho, tá? 16 colunas por 2 linhas. Criei duas variáveis aqui, declarei duas variáveis de float, tempo motor, temperatura mancal, e já inicializei elas em 0. Aí eu trabalhei o interlock e o desliga, eu preferi trabalhar com interrupção externa. Então, por mais que eu esteja travado dentro de algum delay, vai funcionar a interrupção externa. Se eu acionar o interlock ou desliga, vai parar o que está fazendo, vai desligar o programa. Então, eu criei a função interrupt interlock, onde ela desliga os CAS e liga a sinalização, e ela fica travada aqui dentro, enquanto tiver acionado o interlock, vai ficar agarrado aqui dentro. Tá? Tive que colocar isso por causa de um probleminha também de simulação, eu não sei se depois no Arduino eu vou precisar fazer isso, pode ser que eu possa tirar. Acho que o simulador que está dando problema. A função desliga, ela só desliga todo mundo, então toda vez que eu chamar, ela vem e desliga, não importa se está no display. Se a entrada do botão desliga for acionada, vai executar essa função. E eu criei também aqui a função de calcular a temperatura e escrever no display o valor das duas temperaturas.
tá? Usei o map aqui para fazer a conversão do conversor analógico digital para a temperatura. Coloquei no mínimo do meu sensor de temperatura, vi o valor de tensão que estava dando lá na porta do Arduino. E achei o valor do conversor analógico digital correspondente. O Arduino, a entrada é 0 a 5 volts. O 0 é 0 ADC, 5 volts, 1023 ADC. Então, aqui estava dando 100 milivolts no mínimo e 1,75 volts. 1,75 volts no máximo. Então, esse é o ADC correspondente. Eu fiz essa conversão, né, essa regra de 3 e guardei na variável temperatura motor, temperatura Mancal. E mandei escrever no LCD, né? Posicionei o cursor, escrevi essa frase. Eu não usei o clear LCD em momento nenhum. Eu sempre mando mensagem sempre quando eu mando texto, eu mando ocupando os 16 caracteres do LCD, então eu vou sobrepondo. Nesse caso aqui, eu mandei escrever motor Mancal e chamei o símbolo de grau que eu criei lá em cima lá. Tá? Então, esse aqui é o comando para escrever aquele vetor lá. Tá? O vetor 0 aqui. Tanto quanto aqui, na linha de baixo e na linha de cima. E aqui eu coloquei o valor da temperatura do motor e o valor da temperatura do Mancal. Como eu criei por interrupções, né, aqui eu configurei as interrupções. Ó. Interrupção externa 0, ela vai chamar a função interrupt interlock quando na interrupção 0, né, o pino interrupção 0, que é o pino 2, tiver nível lógico alto. Isso também eu estou tendo um problema aqui, por isso que eu tive que fazer aquilo lá. Tá? Não está travando. Mesmo mantendo o nível lógico alto, era para ele manter dentro da interrupção, não está mantendo. Aí por isso que eu travei lá dentro da função, mas no Arduino eu vou testar isso depois. Configurei a interrupção externa 1, com o desliga, quando houver nível lógico, quando houver borda de descida, que é o up interno. Inicializei o LCD, acendi o LCD e criei o símbolo lá do grau. Tá? Aqui eu defini os pinos, que são entradas e saídas, que como eu disse, o up interno para liga e desliga. Aqui os bips iniciais, as mensagens iniciais todas. Vou descer porque já está dando 7 minutos e 40. E aqui o funcionamento. Eu já inicializo desligando falha interlock sempre, só quando estiver lá dentro que ele vai ligar. Chamei a função de atualizar a temperatura, ele já atualiza e escreve no display. Se eu pressionar o botão de liga, né, ele desliga o interlock de novo, porque dependendo do tempo que eu aperto, ele não pega ali fora. Ligo o K1. Se o K2 está desligado, ele liga K3. É um intertravamento que eu acho que não precisa, mas por via das dúvidas coloquei. Um delay de 18 segundos, que é o somatório da minha matrícula. Desligo o K3, conto 500 milissegundos. Se o K3 está realmente desligado, eu vou ligar K2. Eu tive que colocar esse K1 aqui também, porque se eu aperto o botão de desliga durante os 18 segundos do delay, ele desliga tudo, mas o delay continua acontecendo. Então, quando acaba os 18 segundos, ele continua aqui o programa e liga K2. Então, como o meu botão de desliga vai desligar K1, então ele não vai ligar K2. E aqui no final, enquanto a temperatura, né, for maior do que os dois limites, se passar dos dois limites, ele entra nesse enquanto, ele vai desligar tudo, liga a sinalização de falha e atualiza o display de novo. Enquanto eu estiver nos limites, passados os limites, ele vai ficar travado aqui dentro. Acabou os limites, as duas temperaturas estão abaixo dos limites e ele vem para cá. Então, esse é o software. Não vai dar tempo de simular, porque já está acabando, só 30 segundos. Minha mensagem inicial, o bip aconteceu, mensagem inicial. Eu vou parar essa gravação aqui, eu vou fazer outro vídeo do funcionamento da simulação inteira, mas porque está dando os 10 segundos já.